what, give a little work, what up on the table, should we dance it all night? Yeah, everybody just come to life under the spotlight. All the boys wanna fall behind. We say, hey, here come the ladies, got to give a little show. Hey, here come the boys, you gotta show. Hit it up, won't let you rest. Hit it up, it's not a test. Hit it up, gotta give me your best. So get your hands up, show me how you bless. Hit it up, won't let you rest. Hit it up. Tábula Redonda Podcast, este quem vos fala é Thiago Ferreira e hoje um dia muito especial, nossa primeira entrevista, certo, Matheus? Certo. Aqui quem vos fala é Matheus Marques. Sejam bem-vindos para mais um podcast. E, como o Thiago já disse, nossa primeira entrevista. Vamos lá dar início a uma série de entrevistas bem criativas e bem informativas. Exatamente. Bom, nosso Instagram está aí na descrição do vídeo, junto com o Instagram da feminista entrevistada. Se você quiser conhecê-la, siga ela lá no Instagram. Peço que curta o vídeo, compartilhe também e se inscreva no canal, né? Bom, do que se trata essa entrevista? Nossa convidada vai nos dar um time-lapse aí do feminismo em geral, né? E nós, eu e Matheus, vamos fazer algumas perguntas a ela. Quero ressaltar que nas entrevistas nós vamos dar total espaço para convidados expor suas ideias, né? Se você não concorda com algo, não precisa sair xingando eu, o Matheus ou ela aí nos comentários, não. Se você não concorda, apenas respeite, né? O básico do mundo é isso. Muito bem, você pode se apresentar aí e nós vamos dar continuidade. Oi, meu nome é Morgana, eu sou estudante de letras da UEPB, da Universidade Estadual da Paraíba. Estou no último período de letras, português, e sobre a minha apresentação eu acho que é isso. Bom, muito bem, essa é a nossa convidada de hoje e eu já vou dar início à entrevista sem mais delongas, né? Eu vou pedir para ela traçar aí uma linha histórica do feminismo para quem não conhece e deseja conhecer. Bem, é o seguinte, se a gente for falar um pouco do feminismo, a gente pode iniciar falando sobre a questão de que o feminismo é dividido por ondas. Então a gente vai da primeira até a terceira onda e tem estudiosos que falam que a gente já está dentro de uma quarta onda do feminismo. Por mais que a gente tenha essa divisão, que é mais para um didático, para uma maneira didática de estudar o feminismo, antes do século XIX, já vinha indícios de mulheres lutando pelos seus direitos. Mas o feminismo começou a aparecer como um movimento social e político a partir do século XIX, e foi no final do século XIX que a gente começou com a primeira onda. Essa primeira onda ela vai até o século XX, o início do século XX, e aí a gente tem a mulher buscando o direito ao voto, a mulher buscando uma igualdade social, e dentro dessa onda do feminismo, a gente pode ver questões mais voltadas para a classe social e para a raça, meio que deixadas de lado. Então, da mesma forma que em outros movimentos sociais a gente possui falhas, no feminismo a gente também vai possuir falhas. E a gente já consegue verificar essas falhas nessa primeira onda, que muito da questão voltada para a classe e para a raça foram deixados em segundo plano. E aí a gente vem para a segunda onda, que seria por volta da década de 60, inicia-se aí, e a gente começa com a questão da sexualidade, a mulher buscando a sua liberdade sexual e também a liberdade reprodutiva, que é algo que foi se prolongando e está até hoje, né? E aí a gente tem uma terceira onda, que já é a partir que já é a partir da década de 80, e a partir daí a mulher, além de buscar o que estava sendo buscado na segunda onda, que foi a questão da reprodução e a questão da liberdade sexual, entra a questão também de gênero e raça, a questão de classe e raça, que foi esquecida, que foi deixada mais em segundo plano lá no início desse movimento.
E aí, a quarta onda, que alguns estudiosos falam que a gente está vivendo ela no momento, seria uma onda voltada mais para o online. Seria o ativismo da mulher feminista através das redes sociais, através desse modo mais, esse ativismo mais voltado para as redes. E é isso. Bom, muito bem, é uma explicação bem clara aí por parte dela, né? E sem mais delongas, a gente já vai para a nossa primeira pergunta aqui. Morgana, como o feminismo chegou até você e como você o recebeu? Então, a construção do feminismo, ela é uma construção gradual, né? A gente não se torna feminista do dia para a noite, a gente não tem esse feminismo no dia para a noite. Hoje eu vou ser feminista e é isso. Isso é gradual. Eu comecei a ver um pouco sobre isso no início do ensino médio, e nesse início do ensino médio eu vi isso dentro da sala de aula, o vivenciar que os meninos tinham mais voz dentro da sala de aula do que as meninas, e por irônico que seja, a sala de aula tinha em maior número mulheres. Mas ainda assim os meninos tinham mais voz do que as meninas. E a partir daí eu fui percebendo ainda mais como que isso se dava na sociedade e fui estudando, fui buscando sobre isso. Claro que no início a gente não sabe nem como procurar isso. Eu pelo menos comigo eu não sabia nem que existia esse termo feminismo. E aí eu fui procurando, fui buscando até chegar ao termo e estudar sobre. Eu recebi ele de uma maneira mais, eu acho que como acontece com todas as mulheres, de uma maneira mais, posso dizer, leve. Eu não entendia o que era aquilo de fato. Eu não entendia como que eu iria aplicar aquilo na minha vida. Então não foi como acontece com hoje, que eu vejo algo ocorrendo e sei que aquilo vai contra algo que eu prezo, entende? E aí, naquela época, eu recebi de uma maneira mais leve, era mais simples. E hoje não, hoje eu sei que aquilo não vai de acordo com o que eu prezo, e eu já recebo aquilo de uma maneira mais pesada, digamos assim. Eu não consigo olhar para algo que é errado, entre aspas, e aceitar. E naquela época não, naquela época eu aceitava porque eu também não entendia como que aquilo estava se dando na sociedade. E é isso. Bem, Morgana, você falou aí que sua busca pelo conhecimento do feminismo se deu no ensino médio. A minha pergunta seria se você acha que o feminismo deve ser apresentado e de alguma forma ensinado para as crianças, ou pela escola ou pelos próprios pais. Sim, eu acho que sim. Da mesma forma que a gente aprende sobre, sei lá, a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, e sobre todos esses outros assuntos históricos, a gente também tem que ter em mente que a mulher foi oprimida durante tanto tempo. E é a escola que tem o dever de passar isso pra gente. Em casa, isso se torna mais difícil porque as nossas mães, elas não tiveram esse contato. Elas não souberam o que era o feminismo na adolescência e na juventude. Então fica mais difícil delas passarem para os filhos. Mas a escola ela tem que ter em mente que, da mesma forma que a gente precisa saber sobre guerra, sobre acontecimentos históricos, a gente também deve saber que a mulher foi oprimida na sociedade durante tanto tempo. Bom, muito bem, uma explicação bem sucinta aí por parte dela, né, como você pode ver. Sem mais delongas também, vamos à terceira pergunta, para não prolongar muito. O que você acha de mulheres conservadoras hoje em dia? Essa pergunta é polêmica. Assim, uma mulher conservadora, se a gente for entrar em questão de religião, e entrar em questão de família também, como, por exemplo, a família é composta por mãe, pai e filhos, ou nesse sentido da religião, como eu falei,
se o feminismo for bater de frente com isso, a gente vai gerar uma guerra entre as próprias mulheres, e não é isso que a gente quer. A gente não quer que uma mulher ela vá contra a outra mulher. A gente precisa de uma solidariedade, a gente precisa de uma sororidade entre as mulheres e de empatia para fortalecer esse movimento, né? Só que assim, claro que nem todas as mulheres vão receber esse movimento, ainda mais uma mulher conservadora. A gente não tem elas como inimiga, porque a gente ia estar indo contra ao que a gente preza, e aí não temos ela como inimiga, mas ao mesmo momento que a gente não tem ela, que a gente não se põe contra ela, a gente tenta de alguma forma, por mais que seja difícil, abrir a mente delas para que elas entendam que muito do que elas conseguiram hoje é por causa do feminismo. Que isso é algo complicado, muitas mulheres não entendem isso, mas se elas estão votando hoje, foi por causa do feminismo. Se elas conseguem trabalhar fora de casa hoje, foi por conta do feminismo. Até a escolha dela colocar um batom e sair também é por causa do feminismo. Então, tudo isso tem que ser mostrado aos poucos para que que a gente não estabeleça uma guerra entre mulheres e faça com que esse feminismo acabe se diluindo mais do que ele foi diluído, né? Porque, como eu expliquei, que houveram ondas, a primeira, a segunda, a terceira, da segunda para a terceira e para que a gente está agora, alguns estudiosos falam que a gente está, o feminismo ele começou a se diluir exatamente por isso, porque as mulheres começaram a ficar uma contra as outras. E é por isso que a gente vê tanto nessa sociedade atual que não estamos mais unidas como fomos unidas em algum momento, como no início, para alcançar o que a gente queria. I'm gonna make that shake that money on the dime. Don't need a sugar daddy, she can work it just fine. Up on the table, she'll be dancing all night. Yeah, baby, don't just come alive. Under the spotlight, all the girls wanna fall in line. We say, hey, here come the ladies, got to give a little show. Hey, here come the boys, you gotta show them more. Estamos de volta. Continuando a entrevista com a feminista aqui no podcast Távola Redonda. Se vocês estão gostando, peço que vocês deixem um like e, caso considerem, se inscrever no canal se quiser mais conteúdos assim como esse. E como a quarta pergunta, eu tenho aqui de que forma o feminismo é afetado pelos dogmas religiosos? Bem, mais uma pergunta polêmica, né? A gente consegue ver isso desde quando o feminismo começou, né, como um movimento social, na questão de que a religião, ela trata a mulher como submissa. E o patriarcado, o sexismo, também trata a mulher como submissa. A mulher, para a sociedade patriarcal, é inferior ao homem. E na própria religião a gente consegue ver isso. A mulher tem que se submeter ao seu esposo e ele é o que vai tomar conta da família, é ele que vai prover o alimento e a mulher está ali apenas para reproduzir. E aí é dessa maneira que a gente consegue verificar como que se dá essa relação, ou essa não relação, né, entre o feminismo e os dogmas da religião. Certo. Vamos à quinta pergunta. Morgana, qual horizonte de mundo você consegue enxergar com o crescimento do feminismo? Em relação a como que ele está sendo na sociedade atual ou desde quando ele começou? Como ele está sendo na sociedade atual? Bem, como eu falei, né, a quarta onda, que alguns estudiosos dizem que a gente já está vivenciando ela está mais voltada para esse lado online.
E eu acredito que o feminismo hoje ele chega a mais mulheres do que chegava anteriormente. O feminismo na primeira onda chegou a um momento que ele foi levado para a academia, foi levado para as universidades, e muitas mulheres negras ou trabalhadoras, mulheres pobres de classe baixa, média e baixa, não tinham acesso às teorias, não tinham acesso aos estudos voltados para o feminismo. E ao passar do tempo, essas mulheres foram tendo mais contato com esses estudos, e acredito que hoje a gente chegou em um ponto que a mulher, se ela quiser entender sobre o feminismo, se ela quiser entender sobre como isso se deu, basta seguir uma rede social que trate sobre isso, que são muitas, ver um vídeo no YouTube, ouvir um podcast, e tudo isso é de mais fácil acesso para elas, né? Acredito que o feminismo tem chegado de uma forma mais fácil para as mulheres, e isso está ajudando a fortalecer e a aumentar o número de mulheres dentro desse movimento. Apesar de existir hoje ainda muitas mulheres que se dizem feministas, ao mesmo tempo que não sabem praticamente nada do que o movimento trata, de quais são as pautas, e querendo ou não, isso enfraquece um pouco o movimento por uma mulher se dizer feminista e não saber nem do que se trata. Mas como a gente tem visto, né, como a gente viu, desde a primeira onda, muitos direitos foram alcançados, como o direito ao voto, a questão do trabalho. Ainda hoje a gente tem salários de mulheres menores que de homens, mas a luta continua. A gente conseguirá alcançar ainda mais coisas que estamos tentando desde a terceira onda, por exemplo. Bem, com a sexta pergunta, eu tenho aqui, se o feminismo tem algum viés político ou alguma preferência de um lado. Então, se eu disser que não, é uma mentira, né? Porque a esquerda, ela trata de pautas que o feminismo trata. Ela está mais a favor do feminismo do que a direita, que é o cenário atual que a gente está hoje. Então, a ministra Damares, por exemplo, ela disse que para que a juventude, né, a juventude da mulher, as mulheres jovens de hoje, elas precisariam abdicar da sexualidade delas, abdicar do ato sexual, para que elas não viessem a engravidar. E aí, isso aí a gente está castrando a mulher e fazendo com que ela não tenha uma liberdade, que foi algo que a gente lutou tanto. A gente lutou tanto por uma liberdade, e a direita vem com uma pauta que faz com que a mulher seja castrada novamente, que é algo que acontecia no passado. Se a gente pegar essa questão e levar para algo, tá, tudo bem, as mulheres, elas precisam de informações para que elas não engravidem. Então, a questão não é abdicar do sexo, a questão é você informar em postos de saúde, em escola, quais são os métodos anticonceptivos para que a mulher não engravide. E aí, a gente tem sim uma maneira de fazer com que a mulher ela saiba como não engravidar, como lidar com isso. E não seria essa maneira que estamos lidando com isso atualmente, que é fazer com que a mulher abdique do sexo. Então, tendo em vista tudo isso, acredito sim que a esquerda tem mais pautas e está mais a favor dos direitos da mulher do que a direita. Bom, eu acredito que você aí, mulher que não está nos ouvindo, né? Eu acredito que isso foi de grande ajuda para você que não conhecia e queria conhecer. E também eu peço que você compartilhe para seus amigos aí também que não tinha conhecimento e quer conhecer aí. Você pode ver que foi uma explicação bem clara aí por parte dela. Matheus, tem alguma nota? Não, consegui compreender tudo que ela quis falar, até aprender umas coisas novas, que com certeza eu não tinha aprendido na escola. É isso. Bom, muito bem. Morgana, tem alguma consideração final?
Bem, eu acho que é só em questão de que o feminismo ele não tá só para as mulheres. Você alertou sobre as mulheres ouvirem e aprenderem mais. Claro que será elas que estarão dentro do movimento. Mas, como o Matheus falou, é necessário que o homem também escute, que o homem procure, que o homem estude sobre isso, porque eles também serão aliados. E como vocês não veem na escola, a gente também não, é necessário que a gente procure para se informar e saber como que isso se dá na sociedade atual. Até porque hoje em dia ainda tem muita gente que fala do feminismo de uma maneira torta, como se ele não estivesse aqui na sociedade para ajudar, e sim para atrapalhar o crescimento da sociedade ou algo do tipo. Então, o feminismo está para homens e está para mulher. É necessário que ambos aprendam sobre ele. Exatamente, exatamente. É isso, eu acho que a nossa entrevista foi bem legal, deu para explanar bastante a ideia do feminismo aí. E peço que você compartilhe, nos ajuda aí, inscreva-se no canal e curta se você gostou dessa nossa primeira entrevista, primeira de muitas que virão aí, mostrando todos os lados da moeda. Essa não vai ser a única, a gente vai mostrar todos os lados da moeda e futuramente também teremos debates aí de ambas as partes. Esse foi o Távola Redonda Podcast. Um abraço, valeu.